Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui a segunda parte do livro A Psiquiatria de Deus, de Charles L. Allen. Nós estamos iniciando hoje na página 61. A página 61, ela fala sobre honra teu pai e tua mãe. Eu vou ler aqui um breve parágrafo sobre essa parte de hoje. Deus nos deu estes 10 mandamentos como norma de vida. Os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Ele. Os 5 últimos falam de nosso relacionamento com outras pessoas. O 5º tem sido chamado de adorno central da lei divina. Honra teu pai e tua mãe. Envolve tanto o nosso relacionamento com o Senhor, como com os nossos semelhantes. Quando Deus criou os homens, criou também uma estrutura para reger sua vida em comum. Primeiro, um homem e uma mulher se unem em matrimônio. Depois dessa união surgem filhos. Os pais se relacionam com os filhos através do amor, cuidados e disciplina. E, de certo modo, eles constituem o primeiro Deus que a criança conhece. Do mesmo modo que ela aprende a amar e respeitar seus pais, assim também irá amar e respeitar a Deus. Então, esse capítulo é muito importante para você que quer entender mais um pouquinho sobre obediência, né? Na verdade, os pais são o princípio de todas as coisas. O pai e a mãe, eles são o nosso embasamento, tanto educacional, como embasamento cultural e embasamento espiritual, não é verdade? E aqui diz ainda, os pais também representam a maior influência social na vida da criança. Muitas vezes a gente diz que os filhos copiam os pais. Então, se os pais gostam de fumar, os filhos tendem a ter tendência a fumar. Se os pais gostam de beber, os filhos têm a tendência a gostar de beber. É no lar que ele adquire as primeiras noções de respeito à personalidade e aos direitos dos outros, e aprende a obedecer às leis que são formuladas para benefício da comunidade. Geralmente, é dentro de casa que a criança aprende a ter respeito pelas autoridades. Então, se você tem um pai e uma mãe que briga, que xinga, que diz palavrões e que não tem respeito, o filho vai fazer da mesma forma. Ele vai copiar a personalidade do pai ou da mãe. Portanto, desse relacionamento entre pais e filhos no lar, depende quase toda a estrutura da civilização. Isso chama bastante atenção, por quê? Porque, na verdade, hoje nós estamos tendo muitos problemas de relacionamento entre pais e filhos, principalmente dos filhos quando eles são adolescentes.
A adolescência, na verdade, ela é um problema muito assim. Às vezes, os pais têm graves problemas dos filhos na adolescência. E isso pode até dificultar, né, o relacionamento do pai com a mãe. Por quê? Porque, na verdade, os pais, eles precisam de trabalhar. Ou o pai ou a mãe precisa de trabalhar. E aí, nesse caso, o filho, quando está sozinho em casa, ou ainda quando está na escola, ele pode ter relacionamentos duvidosos. Não tem como o pai e como a mãe estar presente em todos os momentos da vida do filho. E por essa razão, né, pode ter esses problemas de relacionamento, problemas de personalidade, relacionamento com pessoas negativas, relacionamentos na internet que podem causar problema na estrutura da família. Isso é muito importante você entender que o pai, né, ele é importante, assim também como a mãe é importante. E aqui ele faz um relato pessoal sobre o que aconteceu na igreja que ele pastoreava. Quando eu pastoreava uma pequena igreja no interior, o que foi que aconteceu? Certo dia, ele foi fazer uma visita. Viu uma mulher colhendo algodão. Dirigi-me para onde ela se achava e fui conversar com ela. Fui conversar com ela. Contou-me que o filho recebera uma oferta de um emprego numa fábrica de móveis, onde teria bom salário. Mas ela lhe dissera: desde que seu pai morreu, estou trabalhando neste campo para pagar seus estudos. Agora que falta apenas um ano, eu posso muito bem continuar a trabalhar para você terminar o seu curso. Muitos e muitos pais fazem isso. Trabalham para dar educação para os filhos. E muitos pais não permitem que os filhos trabalhem para poder estudar junto. Isso é normalmente o que acontece. Mas existem muitos pais também que fazem exatamente o contrário. Existem muitos pais que obrigam os filhos a trabalhar para dar sustento à casa. As mãos dela eram ásperas e calorosas, em rosto marcado pelo tempo, as costas encurvadas, mas se, ao olhar para ela, seu filho não a considerasse a mulher mais linda do mundo, ele seria totalmente indigno dela. Bom dia, Zulmira, seja bem-vinda. Talvez nossos pais tenham cometido muitos erros, mas eles nos deram a vida. Cuidaram de nós quando éramos criancinhas de colo. E nos amaram e ninguém mais fará isto por nós. Isso é importante você ter. Bom dia, Zulmira, seja bem-vinda. Isso é importante você ter entendimento. Então, aqui na página 63 do nosso Clube do Livro, que é esse livro, Zulmira, que nós estamos lendo, A Psiquiatria de Deus. Nesse pequeno resumo, ele explica que os pais, eles são dignos de honra, né? Então, qual é a obrigação do filho? Respeitar o pai. Isso é mais importante você ter esse entendimento, porque nossos filhos, eles precisam ser obedientes a nós mesmos. Quem é que quer ter um filho grosseiro? Quem é que quer ter um filho que não obedece o pai, né? Então, é importante a gente entender isso, que esse mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe, ele diz não somente para os pais que devem ser dignos de honra, mas também que os filhos devem ser gratos a eles. A coisa pior do mundo é você ser um pai ou uma mãe e ter um filho ingrato. É necessário que o filho respeite e, acima de tudo, ame seu pai. Parece-me-nos que basta um pouco de decoro para que não os sintamos inclinados a honrar nossos pais. Então, é importante nós termos a ideia de que os 10 mandamentos, quando Deus colocou no mundo, não foi aleatoriamente. Não foi aleatoriamente. Hoje eu não tenho mais pai vivo e nem mãe viva.
Mas, no entanto, ainda hoje eu respeito eles. Eu respeito e agradeço infinitamente por eles terem me criado, por eles terem proporcionado qualidade de vida para mim, por eles terem proporcionado um estudo para mim. Então, isso é o que o filho de verdade deve fazer. Agradecer a Deus por tudo que ele tem feito pelos filhos. Isso é importante você entender. Então, no dia, aí ele faz um outro relato aqui na página 64. No dia que meu pai morreu, passei algum tempo rememorando o passado, lembrando, né, da perda do pai. Recordei-me de uma luta para se educar quando jovem e de seu enorme esforço para dar aos filhos uma vida melhor que a sua. Geralmente, todo pai é assim, quer sempre dar uma vida diferente daquela que teve, né? Lembrei-me das vezes que eu, garoto, ainda visitava com ele as igrejas do interior e de como eu me orgulhava de vê-lo pregar. Ou seja, hoje esse autor desse livro é um pastor e o pai também era pastor. Depois, quando eu próprio me tornei pastor, eu pregava para ele e ele para mim. Né? Isso é muito importante. Agora sua voz se calara para sempre. Assim, as primeiras dores da separação foram suplantadas pelo pensamento de que, daquele momento em diante, a par do meu próprio ministério, eu arcaria com o dele também. Às vezes os amigos me dizem que trabalho demais, mas é porque estou convicto de que tenho a fazer o serviço de dois. Né? Muitas vezes isso acontece. Isso acontece com todos nós, como continua aqui o livro. Tudo o que temos e somos é recebido de outro. Nós somos apenas veículos pelo qual a herança recebida dos antepassados é transmitida ao que nos sucedem. Certo? Então, todos nós somos como investimento, né? A única variação na responsabilidade de cada um é que alguns recebem 5 talentos e outros 2 e outros somente 1. Então, Deus, ele dá os talentos de acordo com cada personalidade, com cada pessoa. Por exemplo, alguns têm talentos para ensinar, outros têm talentos para pregar, alguns têm talentos para escrever, outros para estudar e outros não gostam de estudar. Então, isso vai de cada pessoa. Deus, ele sabe o propósito de cada pessoa e ele sabe o que cada pessoa deseja e o que cada pessoa precisa. Por exemplo, se eu estiver precisando hoje de dinheiro, o que é que eu vou fazer? Buscar a Deus para que Deus me proporcione essa quantidade de dinheiro que eu estou precisando. Para que eu ocorra o quê? Para que eu possa, né, de forma direta ou indireta, obter essa quantidade de dinheiro para pagar uma conta, para pagar um boleto, ou para comprar alguma coisa que eu estou precisando. Então, tudo isso vai de quê? Da intimidade que você tem com Deus, né? Então, essa intimidade que você tem com Deus, ela é muito importante, porque sem essa intimidade que você tem com Deus, é difícil você conseguir obter os milagres na vida. Nenhum milagre, preste bem atenção ao que eu estou lhe dizendo, nenhum milagre, ele acontece aleatoriamente, como alguém que joga na loteria. Você vai lá, pega o seu dinheiro, joga na loteria e corre o risco de ganhar ou não ganhar, porque toda pessoa que joga na loteria só tem 2 opções, ou ganhar ou perder, certo? Se você ganha, ótimo para você. Se você não ganha, aí não posso dizer a mesma coisa. Mas o que acontece? A vida é assim, certo? Nós plantamos o que nós colhemos. Se nós plantamos maçã, nós vamos colher maçã. Se plantamos banana, vamos colher banana. Não existe você querer plantar banana e colher mamão. Então, as coisas boas que eu planto, eu vou colher coisas boas. Tanto para os meus filhos, como para a minha família, como para as pessoas que estão perto de mim. As coisas que eu planto de ruim, por exemplo, a inveja, a falsidade, falar mal das pessoas, ser orgulhosa, ser ignorante, ser grossa com as pessoas, eu também vou colher isso.
Muitas vezes você pensa assim, meu Deus do céu, por que é que eu estou tão cheia de problemas? Por que é que os problemas chegam tanto na minha vida? Mas aí você não faz uma reflexão de que o que é que você fez no passado? O que é que você fez na sua vida? Por que é que você está desse jeito? Por que é que as coisas estão acontecendo desse jeito, de forma ruim na sua vida? Então, tudo isso remete à nossa consciência e remete à nossa personalidade. Por quê? Se algo de ruim está acontecendo na sua vida, ou é um propósito de Deus para você melhorar, ou é algo de ruim que você fez com alguém ou com alguma coisa e você está colhendo, certo? Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Isso é importante você ter esse entendimento. Hoje em dia, nós convivemos todos os dias com pessoas de vários tipos. Nós convivemos com pessoas boas, convivemos com pessoas ruins, tanto dentro de casa, tanto dentro da nossa família, como também no trabalho, na igreja, em todos os lugares que estamos fazendo. E isso, o que é que acontece? A gente não tem como ficar trancada dentro de casa, esperando, né, as coisas lá fora melhorarem para poder a gente sair de casa. Então, quando você sai de casa, se você sai dirigindo o carro, o que que acontece? Você corre o risco de pegar um trânsito pesado, você corre o risco também de não pegar um trânsito pesado. Não tem como a gente chegar e pensar e mentalizar que só vai sair de casa e vai encontrar coisas boas, tá? Então, isso não existe. Por quê? Porque nós não temos como prever, nós não temos como delimitar as coisas que acontecem na vida da gente. Então, quando você acorda, você faz um plano. Vou estudar, vou para o supermercado, vou ler a Bíblia, vou fazer a comida, vou para o médico. E muitas vezes, todos esses planos que você fez no dia anterior, eles não dão certo, eles dão errado. E aí, o que que acontece? O que que você vai fazer? Você vai ter a capacidade de entender de que as coisas não são de acordo com o que você pensa. As coisas são de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, aquela vontade que você tinha... Bom dia, Meire, seja bem-vinda. Nós estamos fazendo o clube de leitura desse livro, A Psiquiatria de Deus. Muitas vezes, você tem um plano de ter um emprego. Muitas vezes, você tem um plano de viajar. E aí, o que que acontece? Você não colocou esses planos diante de Deus, você não colocou esses planos diante da vontade de Deus, e aí você foi só agindo sozinha, comprando as passagens, conseguindo o hotel para você ficar, conseguindo, arrumando até a mala para você viajar, e aí você esqueceu de fazer o quê? De perguntar a quem? Ao dono do mundo. Quem é o dono do mundo? Não sou eu e nem é você. O dono do mundo é Deus. É Ele, é quem autoriza. Eu vou te dar um exemplo bem prático aqui agora. Em São Paulo agora, teve uma grande tempestade. Tem como eu prever tempestade? Não tem. Muitas vezes os meteoros, eles dizem na internet que vai chover grandiosamente num determinado lugar. E acontece de não chover. Então, o que que aconteceu agora em São Paulo? Uma grande chuva, uma chuva enorme em São Paulo, que teve ventos em altíssimas velocidades. E esses ventos em altíssima velocidade fizeram o quê? Quebraram postes, árvores caíram em cima dos carros e a população de São Paulo ficou totalmente sem energia. E aí, isso eu posso resolver? Não tem como eu resolver. Mesmo eu morando aqui no Piauí, ou mesmo as pessoas que moram lá em São Paulo. O que que aconteceu? A maioria das pessoas ficaram o quê? Sem energia, perderam os seus alimentos. Aqueles que guardam medicamentos na geladeira também perderam os medicamentos. E isso não tem como eu prever, não tem como eu resolver, tá? A única coisa que eu preciso é de quê? De resiliência, de sabedoria e de paciência.
para que aquilo não me afete direto ou indiretamente ou prejudique a minha vida. Vou te dar um exemplo bem prático hoje. Hoje, antes de vir para cá na live, eu estava preparando o café da manhã, junto com a minha filha. E aí, o que aconteceu? Ela foi abrir a geladeira. Quando ela abriu a geladeira, caiu algo que estava lá na geladeira, comida, né? Que a gente coloca na geladeira comida. Caiu as coisas no chão e por pouco não quebrou, mas alguns alimentos foram para o chão. Aquilo é um prejuízo? É. Tem como eu saber a hora exata, o dia exato, quando eu vou abrir a geladeira e a geladeira vai derrubar os alimentos que estão dentro da geladeira? Não tem como. Não tem como. Então, eu estou aqui falando com vocês na internet. Eu só estou falando com vocês na internet, por quê? Porque eu tenho uma conta de internet, eu paguei a internet, eu comprei um aparelho celular para poder fazer essa live com vocês. E aí, tem como eu fazer a previsão de que a internet vai parar? Eu vou parar de fazer a live com vocês? Ou a energia vai faltar? Não tem como. Então, isso é o que acontece no nosso dia a dia. O que é que a gente deve fazer? Se planejar. Se planejar e pedir o quê? Sabedoria a Deus para nos momentos de aflição, nos momentos de agonia e nos momentos que as coisas não vão por esse caminho, mas vão por esse caminho, o que é que nós devemos fazer? Quando você vai sair de casa, geralmente eu faço uma oração. E essa oração você faz assim: Deus, conduz os meus passos. Vamos comigo para onde eu for. A partir do momento que você diz isso para Deus, o que acontece? Ele vai com você. E ele estando com você, mesmo você indo por essa rua, o que acontece? Ele vai te proteger se acontecer algum problema nessa outra rua que você não estava planejando, tá? O que eu quero dizer para você aqui hoje? É que tudo vem de um propósito de Deus, né? Tudo vem da vontade de Deus e tudo, quem sabe de fato e de direito das coisas é Deus, né? E aqui eu fiz um resumo desse capítulo de hoje, onde diz que esse mandamento, ele toca as partes mais sensíveis da alma. Quais seriam as partes? Bom dia! As partes mais sensíveis da alma. As memórias, né? Então, isso é importante demais você... Tá certo, é porque eu estou com outro aparelho, pastora. Aí deve ser por isso que não está aparecendo a minha imagem. O que acontece? Esse capítulo, ele é muito importante, porque no contexto bíblico desse capítulo, eu coloquei aqui no meu resumo, honrar pai e mãe está ligado o quê? A bênção, a longevidade e a ordem social, tá? Então, é isso que é a importância de honrar pai e mãe. E qual é a aplicação que eu trago desse mandamento? Honrar pai e mãe para nós mulheres, né? Muitas mulheres, elas carregam feridas. Muitas mulheres carregam o quê? Tristezas. Muitas mulheres carregam mágoas. Muitas mulheres carregam insônia e adoecimento espiritual. Isso é normal. Principalmente naquelas mulheres batalhadoras, naquelas mulheres que moram sozinha, que cuidam da sua família sozinha e que não tem muita ajuda financeira de outras pessoas, tá? Isso gera o quê? Um vínculo, né? E honrar, a partir do momento que você honra a Deus, que você obedece a Deus e que você coloca Deus acima de todas as coisas, então tudo na sua vida vai melhorar. Tudo na sua vida vai melhorar. Você não precisa de todo mundo, mas também você não pode viver só. O que é que sempre nas minhas orações eu faço? Eu peço a Deus que Deus me dê sabedoria, que Deus me dê discernimento, para que eu tenha pessoas que me aproximem de Deus. Eu não gostaria de ter amizade com pessoas que me distanciam de Deus. Como assim, Regina? Pessoas que não gostam porque eu vou para a igreja.
pessoas que não gostam porque eu leio a Bíblia, pessoas que não gostam porque eu falo em Deus. Então, você nunca deve se aproximar desse tipo de pessoa, porque isso dá problema, tanto na sua vida emocional, como na sua vida espiritual, né? Isso dá um problema de saúde emocional. Quando a mulher trata as suas raízes, quando a mulher trata os seus problemas com sabedoria, ela tende a se curar automaticamente com a ajuda de Deus. Então, se você está com um tipo de mágoa, algum tipo de raízes de tristeza, algum tipo de trauma emocional, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É orar, pedindo sabedoria a Deus, para que Deus possa lhe curar dessas raízes de amargura, dessas raízes de mágoa e dessas humilhações que você tem passado. Eu sou prova disso. Eu já passei por vários momentos assim, de aflição, de angústia e de humilhação e de assédio moral. Mas Deus foi tão bom comigo, foi tão misericordioso comigo, que não deixou que aquelas raízes enraizassem o meu cérebro, porque tudo vem do nosso cérebro. Se você obedecer 100% a Deus, você com certeza não vai obedecer 100% ao seu cérebro. Como assim? Como é que eu estou querendo dizer isso para você? Eu vou repetir. Se você obedecer 100% a Deus, você não vai obedecer 100% ao seu cérebro. Por quê? Porque o cérebro, ele às vezes nos sabota. Como assim que o cérebro às vezes nos sabota? O cérebro muitas vezes quer que a gente faça coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, muitas vezes o cérebro passa a ser o quê? O nosso inimigo. Isso é uma verdade que eu tenho aprendido ultimamente. Eu não tinha essa ideia, né, de que o cérebro era tão perigoso às vezes assim, né? O que é que você deve fazer para que você possa cada vez mais honrar seu pai e sua mãe, né? Cada vez mais e participar desse processo de cura e de libertação, né? Aqui diz que ore por sua história familiar. Você deve orar pelo seu pai e sua mãe, se eles estiverem vivos. Você deve orar pelos seus irmãos, pela sua família, para que ela seja reconstruída, para que ela tenha entendimento e para que ela prospere. Se você não fizer isso, você não vai ter nenhum tipo de cura, né? Você precisa pedir cura tanto para você como para a sua família. Isso é importante, né? Honrar pai e mãe é o quê? É abrir a porta para a sua prosperidade. Honrar pai e mãe é o quê? É abrir a porta para a vida, abrir a porta para a felicidade e abrir a porta para o perdão de todos os nossos pecados. E aqui eu trago 3 reflexões para que você possa entender como é isso, como é honrar o seu pai e sua mãe. A primeira reflexão: o que sua relação com seus pais ainda mais afeta na sua jornada emocional? O que afeta na sua jornada emocional? Você tem raiva do seu pai? Você tem raiva da sua mãe? Alguma vez o seu pai, a sua mãe, fez algum tipo de mágoa com você? Você precisa perdoar se isso aconteceu. Precisa perdoar, porque honrar pai e mãe é o mandamento da lei de Deus. E ele precisa ser o quê? Cumprido. Não é verdade? A terceira reflexão: o que Deus te chama a restaurar internamente? Você tem algum tipo de mágoa com algum membro da sua família? Você tem algum tipo de raiva com algum membro da sua família? Então, você precisa restaurar isso na sua vida. Terceiro ponto: como a honra pode trazer paz à sua história? Qual é a principal meta de estarmos vivos aqui na Terra? É ter paz. Sem a gente ter paz, o que acontece? Nós não temos qualidade de vida. Nós temos doenças emocionais, nós temos doenças físicas e outros tipos de problemas aqui na Terra. Porque a paz é 1000 vezes melhor do que qualquer tipo de dinheiro, do que qualquer tipo de situação.
Muitas vezes, o que você precisa, neste exato momento, você que está me ouvindo aqui agora, é de paz. Muitas vezes, o que você precisa é de sossego. Muitas vezes, o que você precisa é estar balançando numa rede, com tranquilidade, tendo se alimentado e estando morando numa casa. Muitas vezes, o que você precisa não é de uma casa bonita, não é da melhor viagem do mundo e nem do melhor emprego do mundo. Muitas vezes você precisa só de paz. É isso que acontece, tá? É isso que às vezes acontece com você. Então você precisa dessa paz. Você precisa de ter essa paz, né? E eu gostaria de agradecer a Deus por vocês estarem aqui aprendendo. E eu gostaria de perguntar aqui a vocês se vocês estão me vendo ao vivo no Instagram. Né? Porque muitas pessoas estão falando que eu não estou aparecendo como se estivesse ao vivo no Instagram. Certo? Tá vendo? E isso é importante você entender. É importante você entender que na nossa vida, né, tudo, né, acontece do jeito que Deus determina. Tudo acontece do que Deus está determinando. Então, é importante você entender que esse livro, ele ensina a nossa vida espiritual. Ele ensina a nós nos aproximarmos mais de Deus. Por quê? Porque ele foi escrito por um pastor, tá? Ele foi escrito por um pastor, e um pastor não aqui do Brasil, um pastor do exterior. E isso traz o quê? Aprendizado. Muitas vezes você lê uma passagem na Bíblia e você não está entendendo aquela passagem. Mas muitas vezes você compra um livro que fala daquela mesma passagem na Bíblia e você passa a entender melhor, você passa a compreender melhor. Quanto mais você lê, mais você tem entendimento. Quanto mais você tem esse entendimento, mais você vai aprender da palavra de Deus. É por essa razão que nós devemos ler a palavra de Deus sempre, né? Para poder ter maior entendimento. Zulmira, você não está vendo a minha imagem, o meu rosto? Não está aparecendo para você? Para algumas pessoas que eu estou falando aqui agora, não está aparecendo o meu rosto? Vocês podem me responder? Aqui pra não. E por que aqui pra mim não aparece? Deve ser porque você tá perfil, né? Agora está, certo, agora está. Deve ser algum problema com relação à internet. Então, para quem você está chegando aqui agora, Zulmira e os demais, nós estamos fazendo a leitura deste Clube do Livro. Esse livro aqui, A Psiquiatria de Deus, tá? É um livro pequeno, ó, vocês podem perceber que é um livro pequeno, certo? Ele foi escrito por um pastor, onde ele subdivide o livro em várias partes. Nós estamos na parte 2, nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Onde eu coloco todos os dias, depois dessa live, o resumo do capítulo. E hoje, o capítulo de hoje é honrar pai e mãe, tá? E hoje, as nossas lives começam geralmente depois de 7h30 da manhã, tá? Não demoro muito na live para que vocês não se cansem, tá? E hoje nós teremos a nossa última live do ano de 2025. Nós iremos retornar só em janeiro de 2025, certo? E eu aguardo vocês todas aqui em janeiro de 2026, ó. Eu estou falando 2025, desculpa. Em janeiro de 2026. E eu gostaria agora de fazer uma oração por todas vocês que estiveram a live. Eu vou ficar nesse período de recesso. O que é que eu vou fazer, Zulmira? Eu vou editar todas as lives e vou jogar no YouTube. E aí, o que é que vai acontecer? Você entra no grupo do WhatsApp e aí você vai ver lá todas as lives gravadas, tá bom? Eu vou me comprometer a fazer isso nesse recesso, tá? Porque aí eu vou editar a live para que vocês fiquem com mais aprendizado sobre esse livro. Eu jogo lá no meu YouTube,
tá certo? Então, agora eu vou orar, né? Agradecendo por mais um dia de vida, agradecer pela vida de vocês aqui e agradecer por esse projeto que Deus colocou no meu coração. Para quem não me conhece ainda, eu sou Regina, sou farmacêutica e trabalho com farmácia clínica, ou seja, eu atendo mulheres que estão na fase da menopausa, 30 anos, 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos a mais, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, qualquer problemas que vocês tiverem, podem me perguntar no direct. Então, vamos orar? Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela minha vida. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela vida de todas as pessoas que passaram aqui nessa live. Todas as pessoas que estiveram presentes em todas as lives que nós fizemos até então. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade de eu estar falando a tua palavra para as pessoas que não entendem, para as pessoas que precisam de apoio moral, de apoio espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, cada vida que esteve presente aqui nessa live, como também cada vida das pessoas que estiveram presentes nas lives anteriores. Obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor Jesus, pela minha vida e pela vida de todas as pessoas que estão aqui presentes, como também pela vida de todas as pessoas que já estiveram aqui presentes nas nossas lives. Nos dá, Senhor Jesus, sabedoria. Nos dá, Senhor Jesus, entendimento, para que a gente possa conduzir o nosso dia na tua presença e que nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma negatividade esteja presente na nossa mente, nem no nosso corpo. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. E com a tua permissão, eu já peço autorização para voltarmos vivas e com saúde em 2026 com esse projeto Clube do Livro. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade e até